Bom dia a todos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e aqui estamos para mais uma aula no nosso canal. Hoje, a segunda aula sobre Parmênides. O ser. O que é o ser? Só isso. Esse é simplesmente o tema da aula de hoje. Se você gosta das nossas aulas, ajude a manter a nossa iniciativa. Na descrição do vídeo, há diversas maneiras pelas quais você pode contribuir com o nosso canal. Doação, inscrição no clube de membros, espalhar a notícia para os seus amigos, deixar o like, comprar as lindas canecas, tem caneca lá dos filósofos. Fique à vontade. Tudo que você puder fazer para ajudar a nossa iniciativa será bem-vindo. Tá bom? Vamos para a aula? Vamos lá. Na aula passada, nós descobrimos a dolorosa verdade de Parmênides. O mundo dos sentidos não existe. Todos aqueles que você ama, todos os espaços que você considera significativos na sua vida, o lugar onde você deu seu primeiro beijo, seus primeiros amassos, sua faculdade, sua escola, seu trabalho, seu chefe, sua esposa, seu papagaio que você ensinou a dizer o teu nome. Tudo o que é o mundo da experiência. Tudo o que você toca, o que você cheira, o que você olha, o que você sente, tudo é uma miragem, é uma ilusão, é um engano. O que não é engano é o ser, é a realidade, é o mundo real. Só que ele está além do mundo da experiência. O seu corpo, os sentidos do corpo, não podem captar o ser. Esse ser, essa realidade, nós percebemos através do pensamento. Os objetos pensados em si também não existem. Eu não posso garantir que essa caneca existe. Porque tudo que eu tenho dessa caneca são dados sensoriais. Porém, considerando ao mesmo tempo que é impossível pensar o nada, o ato de pensar faz referência
há algo que existe. E há algo que está além dos nossos olhos. O ser. A verdadeira realidade. O mundo real. Que nós somos incapazes de sentir e tocar. Mas que nós sabemos que existe porque nós somos capazes de pensar em alguma coisa. O que é o ser? É isso que nós vamos descobrir hoje. Primeira pergunta. O ser é o mundo espiritual? O ser é o mundo imaterial? O ser é o mundo transcendente? É o local das ideias perfeitas? Seria o ser o paraíso? Mais ainda, seria o ser Deus? Seja o Deus cristão, ou seja o Deus de Pitágoras? A isso Parmênides perguntaria: essa imaterialidade que nós estamos especulando, ela ocupa um espaço? Não, ela é imaterial. Ela possui alguma forma? Também não. Você está me dizendo que ela não existe fisicamente. Ela não está em lugar nenhum. É isso? É isso. Que dureza, hein? Que dureza esse mundo imaterial ou esse Deus, hã? Sabe o que tudo isso tá me parecendo? Tá me parecendo é o nada. Esse mundo imaterial ou esse Deus transcendente tá com uma cara de não ser. Tá escrito na testa dele: não sou. Eu aqui já tô duvidando dos meus sentidos, que é um negócio que pelo menos eu tô vendo. E agora você tirou da cartola um Deus imaterial? Você veio aí para dizer como Pitágoras, você veio aí com essa tal de mátese suprema, do Deus matemático. Da onde você tirou isso? A seguir, ele mencionará o argumento que ele usou contra Sócrates no diálogo Parmênides.
E é legal falar essas coisas, porque geralmente a gente só conta as vitórias de Sócrates, né? Quando Sócrates toma uma ensaboada, ninguém fala nada. Parmênides diz assim: Ô Sócrates, você está me propondo que existe o mundo das ideias. Quer dizer, é um mundo imaterial e transcendente onde você tem as ideias de tudo, ideia de caneca, ideia de mesa. Isso é muito charmoso. Mas deixe-me perguntar, se esse mundo é transcendente à matéria, o que ele tem a ver com a gente? Porque não sei se você reparou, Sócrates, mas eu sou material. Eu olho para uma mesa e vejo a mesa real. Eu não vejo a ideia de mesa. O que eu estou de fato perguntando é como a ideia de mesa transita dessa realidade material para o mundo material. Qual caminho ela toma? Qual é a ponte entre o mundo das ideias e o mundo sensível? Como a ideia de mesa se liga, se conecta à mesa material? O fato do mundo das ideias ser transcendente, ser espiritual, não significa que ele está completamente fora do nosso alcance? E esse Deus aí, transcendente, ele não sofre do mesmo? Eu sou material. E agora tem gente aí dizendo que Deus é imaterial. Então eu pergunto, como é que eu, que sou material, alcanço alguma coisa imaterial? E como é que essa coisa imaterial alcança eu, que sou material? Assim, para Parmênides, o ser não é espiritual, nem imaterial, nem transcendente. Ao mesmo tempo, o ser não é o mundo dos sentidos. Então, o que diabos é o ser? Se você pensar bem, vai reparar que Parmênides nunca disse que o mundo material não existe. Parmênides nunca disse que o mundo material é falso ou enganoso. Ele disse que o mundo dos sentidos não existe. O mundo que não existe é o mundo dos sentidos, é o mundo que aparenta ser múltiplo, é o mundo onde o princípio da não contradição é violado a todo momento. É o mundo onde ser e não ser são a mesma coisa.
Esse reino das sensações, esse é o reino que não existe. E a matéria? E a física? A física existe. Parmênides não estava falando que a matéria não existe, que a física não existe. Ele estava dizendo que ela não é aquilo que a gente acha que é. Ele estava dizendo que a natureza, a física, não é aquilo que os nossos olhos enxergam. Porque para ele, nós humanos somos incapazes de ver a verdade. Nossos aparelhos sensoriais não nos transmitem a imagem real da verdade. Como a própria deusa disse a Parmênides: não se force a usar o olho que não vê. Você pode pensar nessa concepção de Parmênides como um teatro. Nós somos espectadores diários das cortinas tremulantes das sensações. E nós pensamos que as cortinas são a própria peça. A verdadeira peça está atrás da cortina, numa materialidade subjacente e imperceptível aos olhos. Nós não podemos olhar essa realidade porque os nossos olhos, a nossa visão não ultrapassa as cortinas. Afinal de contas, nós não somos o Superman. Mas se deixarmos de lado o olho que não vê e recorrermos à razão, através da dedução e da lógica, nós poderemos inferir a verdadeira obra encenada no palco. O puro e o simples ser. A única forma de revelá-lo é seguir corajosamente o caminho apontado pela lógica. A verdadeira realidade se deduz a partir do postulado firmado na aula passada. O ser é e não pode não ser. O não ser não é e não pode ser de modo algum. O ser é absoluto. O não ser não existe de jeito nenhum. Se nós levarmos até as últimas consequências essa proposição, nos será
revelada com os olhos da razão o verdadeiro ser. Vamos agora conhecê-lo. Para começarmos, perguntemo-nos se essa realidade, o mundo real, o mundo verdadeiro, se ele nasceu ou se ele sempre existiu. Se o ser tivesse nascido, nós estaríamos diante de duas hipóteses igualmente absurdas. Segue o pai. A primeira é a de que o ser nasceu do nada. O mundo real nasceu do nada. Se o nada não é nada, como ele pode ser a causa do nascimento de alguma coisa? Touché. Se o nada não é nada, da onde veio a matéria que compôs o ser? Se o nada não é nada, como é que nada pode ter desencadeado a existência do ser? Vir a ser a partir do nada não tem pé nem cabeça. Então vamos tentar diferente. O ser nasceu a partir de alguma coisa. Mas se ele nasceu a partir de alguma coisa, a pergunta óbvia é: essa outra coisa não era alguma coisa? Essa outra coisa não era real? Você está me dizendo que o real nasceu de uma coisa que era real. Então ele já existia? Ou você está querendo me dizer que o que existia antes do real era algo que era mais real? Isso não faz o menor sentido. Se o real nasceu de uma coisa que era real, obviamente, então a realidade já existia antes da realidade vir a existir. O que invalida a hipótese. Sem falar dos problemas óbvios. Se você está querendo mostrar que a realidade nasceu a partir de uma outra coisa, essa outra coisa que é real também deve ter nascido a partir de uma coisa anterior a ela. E assim, infinitamente no passado, levando-nos a concluir que, na verdade, o mundo real não pode ter nascido. O real não nasceu e nem morrerá. O ser é eterno. O ser pode mudar? O que é a mudança? A mudança, quando algo muda, esse algo não deixa de ser o que é para ser outra coisa?
Digamos que você queira fabricar uma cadeira e você tem uma mesa. Você vai fabricar a cadeira a partir do material da mesa. Antes da cadeira vir a existir, a mesa não precisa deixar de ser? Tudo que muda não deixa de ser o que é? Logo, a mudança implica o seguinte: mesa, nada, nada cadeira. Ser para o não ser para o ser. Qualquer mudança implica a passagem do ser para o não ser e depois do não ser para o ser. Posto que o não ser não existe, a conclusão é de que toda e qualquer mudança é uma miragem, é uma ilusão. E o ser não muda nunca. No ser não há mudanças. O mundo real não sofre alterações. O mundo real não perde e nem ganha, porque ele é sempre exatamente o mesmo. O ser é uma realidade perfeita, completa e incorruptível. Por não mudar nunca, o ser não se submete a ciclos. Não há estações do ano no mundo real. Não há fases da lua. Não há o dia e a noite. O ser é perfeitamente estável. Pelo mesmo motivo, não há tempo no mundo real. Não há temporalidade no mundo verdadeiro. Porque no mundo verdadeiro não há processos. Não há nada mudando, não há processos, não há ciclos. É a perfeita estabilidade. Sabe aquele dia de trabalho seu que não passa nunca? Sabe aquele dia infernal que você olha para o relógio e o ponteiro sofre para passar? O ser é o mais monótono. O ser é a mais monótona das repartições. Ele é absolutamente monótono. Nada acontece no ser. O ser é aquela cidade do interior multiplicada em 10 vezes. Não passa carro, não acontece nada no ser. O ser é como sempre foi e como sempre será. Ele é um instante eterno. Ele é o presente perene. O ser é indivisível. Ele não pode ser dividido. Só há sentido
em você dividir se as partes divididas forem distintas. Se não houver diferenças entre as partes distintas de qualquer coisa, essas partes, no fundo, são apenas uma mesma coisa. Mas, para que uma parte no ser fosse diferente de outra, você precisaria assumir que uma parte fosse mais real do que a outra. O que é um absurdo. Portanto, o ser, o mundo real, não é fragmentado. O mundo real não tem partes diferentes. O mundo real é uma coisa só. O mundo real, meus amigos, é um enorme bloco de matéria una, coesa, homogênea e igualmente distribuída. Nós estamos acostumados ao mundo dos sentidos, formado por várias criaturas, essa linda diversidade, pássaros que a gente vê por aí. No mundo real, por não haver divisões, não há indivíduos, não há entes particulares. Ou melhor, há o próprio ser. Todos os outros indivíduos se apagam, se dissolvem no ser. Nós olhamos para o alto e vemos planetas, vemos estrelas girando e se movendo e se mexendo. E a realidade? A realidade está em movimento? A gente sabe, por exemplo, que o planeta, quer dizer, a gente aqui, né? Não Parmênides, mas a gente aqui, a gente diz que o planeta está se mexendo, que o sistema solar está se mexendo, que a galáxia está em movimento. Dizem que Andrômeda está chegando perto da gente, algum dia vai chocar com a gente. Espero que eu não esteja aqui para ver isso. Talvez o próprio universo esteja se mexendo, quem sabe? Mas e a realidade? E tudo o que existe? Será que tudo o que existe está se mexendo? Impossível, declara Parmênides. Porque o que é se mover? Se mover é sair da onde você está e ir para outro lugar. Isso obrigaria a acreditarmos que, portanto, há um espaço vazio que pode ser ocupado pela realidade. Só que esse espaço vazio, justamente porque a realidade ainda não chegou lá, ele não é real. E se ele não é real, ele não existe. Conclusão: o ser é imóvel. O ser é de uma preguiça dos infernos. Tá sempre paradinho no mesmo lugar.
O mundo real é finito ou é infinito? Parmênides declarou: pois a forte necessidade o retém nas algemas de um limite que de ambos os lados o encerra. A julgar por isso, o ser é finito e nada existe além dele. Entretanto, corre aí na boca miúda outra interpretação. A de que o mundo real é um prisioneiro de si próprio. Ele não pode deixar de ser o que ele é. Segundo essa abordagem, o mundo é espacialmente infinito, mas ele é existencialmente finito. E a coisa é assim. O ser é um prisioneiro, porque sendo simplesmente o ser, ele não pode reduzir uma parte de si para se tornar outra coisa. Ele só pode ser o que ele é: completo, perfeito, coeso, indistinto e uno. Ele não pode ser diferente. Essas são as algemas dos seus limites. Você me diz assim: pô, professor, isso aí é meio bobagem, né? Isso aí não é meio que um jogo de palavras que não te leva a lugar nenhum? Você pode até dizer isso. Mas sabe quem não concorda com você? Os filósofos cristãos. E eu vou explicar. Pega um cara como Tomás de Aquino. Ele diz assim: Deus é perfeito e Deus é onipresente. E Deus é o ser. O ser é perfeito, quer dizer, ele é a absoluta realidade, ele é tudo o que pode existir e ele é onipresente, isto é, ele está em toda parte. Se essas são qualidades de Deus, como é possível que o mundo tenha vindo à existência? Vejam, Deus está em toda parte. E Deus já estava em toda parte antes do mundo existir. E Deus é perfeito. Deus espalha a perfeição por toda parte. Aí Deus decidiu criar o mundo. Mas como? Como ele poderia fazer isso? Se ele criar algo perfeito,
Ele não vai criar o mundo. Sabe o que ele vai criar? A si próprio. Porque ele é perfeito. Logo, como é que o mundo pode existir? O mundo pode existir se Deus escolher rebaixar uma parte de si próprio. Dentro da sua perfeição, Deus gerou um espaço de imperfeição. É por isso que o mundo é uma merda. É por isso que o mal existe. Porque se Deus tivesse criado o mundo perfeito, esse mundo não seria o mundo, seria o próprio Deus. Para que o mundo possa existir, ele deve existir com defeitos, para que ele se diferencie de Deus. Como é que se cria um mundo imperfeito? Se Deus é o pleno ser, o imperfeito deve ser uma mistura do ser e do não ser. Ou seja, o que Deus fez para criar o mundo é introduzir um pouco de não ser em si mesmo. E aí ele criou esse terreno aqui, esse cosmos, que é uma mistura do ser e não ser, é um negócio híbrido. Se você, por curiosidade, estiver se perguntando por que Deus fez isso, a resposta é por amor à humanidade. Ele queria que a humanidade existisse. Então veja que coisa. Cristo se sacrificou na cruz. Mas esse não foi o primeiro sacrifício de Deus. O primeiro sacrifício dele foi a própria criação do mundo, quando ele abriu mão de uma parte da sua perfeição. E isso por quê? Porque ele nos ama. Essa história é muito bonita. Só que para Parmênides, isso é uma tosqueira sem fim. Porque para Parmênides, o não ser não é. Se o não ser não é, como é que o ser pode pegar um pouco de não ser para se rebaixar? Não pode. Talvez o ser seja um cara consciente, seja um ser consciente. Talvez ele ame muito a humanidade. Talvez ele seja apaixonado pela humanidade. Ele queira muito que o ser humano exista. Mas quer saber? O não ser não existe. Ele pode querer o que quiser. O ser não pode se rebaixar. Não pode deixar de ser exatamente o que ele é. O ser é um escravo da sua própria natureza. Aliás, Parmênides também classificou esse ser como divino. O mundo real é divino. Só que esse Deus de Parmênides não tem nenhuma relação com o homem.
Ele não ouve preces, não ilumina a vida de ninguém, né? Ele não ilumina a vida do atacante que fez o gol, né? Ele não se manifesta em nada. O Deus de Parmênides é absolutamente impessoal e indiferente. É isso. Vocês não queriam a verdade? Vocês não estavam ansiosos pela verdade? Essa é a magnífica verdade de Parmênides. Essa é a verdade, é o mundo real que escapa aos nossos sentidos. Você estava achando aí que esse mundo plural, dinâmico, cheio de coisas, cheio de gente, estava achando que isso era verdadeiro? Não, tudo mentira. A única coisa real é esse ser. E como é que ele é? Uma infinita realidade, um bloco único de matéria, absolutamente uniforme, eterno, imutável e imóvel, onde todas as diferenças, as distinções e os indivíduos se anulam, onde o único e verdadeiro indivíduo é o próprio real e nada mais. Durmam com essa. Eu não preciso dizer que se essas ideias foram levadas a sério por alguns, para outros era um motivo de chacota. Trolladores há em todas as épocas. Ainda mais quando tem por aí um sujeito dizendo que o mundo da experiência não existe. Nem as barbas brancas de Parmênides puderam salvá-lo dos memes da antiguidade. Alguns sarcasticamente notaram que se ele realmente acreditasse nisso, ele não deveria nem sair de casa, pô. Ele tinha que ficar trancado no quarto dele, tremendo embaixo da coberta. Afinal de contas, de que vale você se alimentar, se hidratar, satisfazer suas necessidades e, digamos, vivenciar um mundo que é ilusório? Parmênides tava de sacanagem, pô. Ele não podia realmente acreditar nisso. Senão, tinha tanta guerra acontecendo nessa época, ele podia se meter numa delas. E se ele morresse, ele de repente até via esse ser, né? Saía aqui do mundo das ilusões. Teve um dia que Parmênides parece que foi jogar a bocha na praça da cidade, na Ágora. E um engraçadinho, ele se descuidou e o engraçadinho pegou as sandálias dele e saiu correndo, levou para longe. E ele gritou lá pela polícia. "Ah!"
E aí pegaram o sujeito e trouxeram à presença do filósofo. E Parmênides começou a encher a orelha do cara de reclamações. E o cara simplesmente virou para Parmênides e falou: Ué, se eu tinha entendido bem, as suas sandálias são tão ilusórias quanto todo o resto. Do que você está reclamando? Você não pode me acusar de ter cometido um roubo ilusório. Eu roubei bens ilusórios e roubar bens ilusórios não é crime. Não sei se colou. Acho que não, né? Se não, tem um pessoal lá em Brasília que pode começar a usar isso aqui. Eu roubei 30 milhões, mas são 30 milhões ilusórios, então eu sou inocente. Nem todo mundo foi tão espirituoso que nem esse cara aí. Apareceu um outro lá, um dia, tava um alvoroço na praça, um fuzuê dos diabos, barulho que tava pegando aí. Tinha um sujeito que queria dar um tapa na cara de Parmênides. Por quê? Ele queria ver se Parmênides ia reclamar. Afinal de contas, o rosto de Parmênides era uma ilusão e a dor também. Vai reclamar do quê, campeão? No diálogo Parmênides de Platão, é relatado que o nosso filósofo viajou para Atenas para divulgar a sua filosofia. Eu, quando li isso, eu fiquei incrédulo. Se o mundo é uma ilusão, a quem ele foi convencer? Se o mundo é uma ilusão, os atenienses não existem. Atenas não existe. O barco onde você foi não existe. Então, para que você foi? Deveria ter ficado em casa. Qual é a utilidade de querer convencer ilusões dos seus sentidos, pô? Foi para defender o mestre desse tipo de palhaçada que entra em cena um dos seus discípulos, cujo nome é Zenão. Grande Zenão, nascido em Eleia no ano 490. Esse Zenão, sabe quando a gente é criança, na escola, sempre tem aquele gordinho grandalhão que bate na molecada? E a gente vai pra escola tremendo de medo? Esse era o Zenão. Imagina aí o Zenão, um cara de barba, gordo, que roubava o lanche da criançada. Zenão era brutal. Zenão era da pá virada. Todo mundo se borrava de medo de Zenão. Eu vou contar só uma historinha porque eu não resisto. Teve um dia que ele foi convocado pelo governante da cidade, governante injusto, para ser interrogado. Por quê? Nada demais. O que dizem? Bobagem, né?
que Zenão parece que todo dia ia para a praça para sentar o porrete nesse governante e reunir tantas pessoas quanto possível para dar um chute na bunda do governante e tomar o poder. Bobagem. Pequeno detalhe. O governante intimou Zenão, achando que amedrontaria o nosso filósofo. Mal ele sabia que esse pré-socrático tinha heavy metal na veia. Zenão não apenas deu uma esculachada no governante na frente dele, como também, como o governante lhe disse que ele era um língua solta, Zenão mordeu a própria língua e cuspiu na cara do cidadão. Vá a merda, seu tirano de merda. Depois dessa, Zenão foi preso e torturado. Mesmo no auge, no ponto mais duro da tortura, ele não entregou os amigos. Mas o melhor vem agora. Em um dado momento, ele sussurrou ao torturador: eu quero confessar. Eu quero lhe contar um segredo, mas a minha voz é fraca. O torturador aproximou o ouvido da boca de Zenão. E Zenão deu-lhe uma bela mordida que arrancou a orelha do safado. Ei, Zenão! Puta que coisa. A maneira como ele defendeu o seu mestre foi criativa e instigante. Ele bolou uma série de paradoxos para mostrar que a hipótese da existência do mundo sensível era tão grotesca quanto a do Uno de Parmênides. Mal ele sabia que ia ter maluco aí estudando essas coisas até hoje. E tem mesmo, viu? Tem gente, tem filósofo até hoje quebrando a cabeça para resolver os problemas que ele propôs. Os mais famosos são os paradoxos do movimento, onde basicamente ele mostra que não existe o movimento. Por exemplo, existe o paradoxo do estádio. Você pega um corredor e põe ele na linha de largada. E aí ele tem que chegar até o fim da corrida, naturalmente. Aí começa a corrida. Para chegar até o final, o corredor antes vai ter que chegar até a metade. Para chegar até a metade, ele vai ter que chegar até metade da metade.
Mas antes vai ter que chegar até metade da metade da metade. Embora os nossos olhos mostrem claramente o corredor indo de uma ponta a outra, matematicamente, ele sempre terá metade do caminho a percorrer. Porque essa fração prossegue ao infinito e o corredor nunca alcançará o seu destino. E aí? Vai acreditar nos seus olhos ou nos números? Uma outra versão dela é a famosa corrida entre a tartaruga e o mais veloz dos gregos, Aquiles de pés velozes. Achando que a corrida seria injusta, Aquiles concordou em deixar que a tartaruga largasse à sua frente. Foi o seu erro. A corrida começa. Aquiles acelera a toda velocidade e a tartaruga caminha lentamente. Quando Aquiles alcança o ponto de largada da tartaruga, a tartaruga já não está mais lá. Ela andou um pouquinho. Certamente Aquiles andou muito mais do que ela, se aproximou muito dela, mas ele ainda não a alcançou, porque ela andou um pouquinho. Aquiles não desanima e mantém o ritmo e logo alcança o novo ponto onde estava a tartaruga, mas ainda assim a tartaruga já não está mais lá. Em resumo, toda vez que o nosso herói alcança o ponto onde estava o animal, ele já caminhou um pouco mais. Matematicamente, não importa o quão rápido seja Aquiles, ele nunca irá ultrapassar a tartaruga. Ele irá correr infinitamente atrás da tartaruga, sempre percorrendo distâncias menores, mas nunca alcançando-a. O que mais quebrou a minha cabeça foi esse próximo aqui, ó. É o famoso paradoxo da flecha. Que na verdade pode ser usado com qualquer coisa em movimento. Imagine uma flecha que é lançada em direção ao alvo. Os nossos olhos veem a flecha se dirigindo até o alvo, se movimentando, não é? Essas são as impressões do corpo. Agora, imagine que eu grave um vídeo desse momento. Pode ser uma flecha, pode ser qualquer coisa que esteja se mexendo. Eu gravo o vídeo. E eu decida reproduzir o vídeo frame a frame.
Se vocês perceberem bem, você nunca vê a flecha viajando. Por quê? Num frame, você vê a flecha, né? Vamos imaginar que essa seja a flecha. Num frame, você vê a flecha aqui. No segundo frame, você vê a flecha aqui. Mas você nunca vê ela andando de um para outro. O que você vê são duas imagens congeladas. Como a flecha percorre a distância entre os frames? Como a flecha percorre o caminho entre um instante e outro? Como ocorre o maldito movimento da flecha? E o agravante é o seguinte: você vai dizer assim para mim, não, mas professor, entre esses dois frames existem outros frames. Existem frames menores, existem instantes menores. Mas essa é a questão. Matematicamente, você pode dividir o espaço entre dois instantes em inúmeros instantes. E aí a flecha vai estar sempre percorrendo aqueles inúmeros instantes, sempre pulando de um instante a outro, e você nunca vai ver ela efetivamente se mexendo, caminhando de um instante a outro. Quer dizer, a flecha está sempre parada. Aristóteles definiu repouso da seguinte forma. Ele disse assim: o que está em repouso é aquilo que ocupa um lugar precisamente igual ao seu tamanho. Então, se eu tenho aqui a flecha, essa flecha está em repouso, porque ela ocupa precisamente o lugar equivalente ao seu tamanho, por isso ela não sai daqui. Mas no paradoxo da flecha, se a gente roda o vídeo de frame para frame, a gente não vê a flecha fazendo isso. A gente vê a flecha aqui e depois vê ela aqui. Então, a gente vê ela em repouso aqui e depois em repouso aqui. A flecha está sempre em repouso. Você me ouve e diz assim: professor, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Pois é. Oh, pois é. Parabéns. Você falou aquilo que Zenão queria ouvir. Porque assim que Zenão te convenceu de que essas situações rotineiras expõem esses absurdos, podem ser reduzidas a esses absurdos, isso é o que ele queria. Porque agora ele pode dizer assim, tá vendo? Vocês ficam tirando sarro de Parmênides, mas essa crença de vocês num mundo que se movimenta e que é múltiplo, ela é tão tosca quanto a dele. Só que a dele é baseada na razão. Então a dele é superior.
Podem trollar o quanto vocês quiserem, mas o meu mestre tá certo e vocês estão errados. Como nós já dissemos, a investigação filosófica se destina ao conhecimento da realidade. A filosofia não é uma simples arte da argumentação e da lógica. Não se trata de uma disputa de lógica. Ela serve a esse nosso instinto profundo de querer saber como o mundo funciona. Ao conhecermos a filosofia de Parmênides, nós acabamos com um gosto amargo na boca. Temos a sensação de que nós aprendemos tudo o que Parmênides quis ensinar, mas que ao mesmo tempo não aprendemos porcaria nenhuma. Parmênides prometeu que ia ensinar o que era o ser. E ele terminou nos entregando uma parafernália completamente inalcançável, inacessível e que, no fundo, não explica nada. Esse ser de Parmênides, esse uno eterno, imutável, homogêneo, para que ele serve? O que ele descreve? O que ele nos ajuda a compreender os fenômenos pelos quais nós passamos, as angústias que o ser humano tem? Ele explica alguma coisa sobre o mundo onde nós vivemos? Não. Ele explica alguma coisa sobre os astros, o Sol, a Lua? Não. Ele fala como nasceu o cosmos? Não. Ele diz o que é o bem, o que é o mal, o justo, o injusto, o belo, o feio? Não. Ele fala sobre Deus, ele fala sobre a morte, ele diz pra gente qual é o sentido da nossa vida, ele propõe qual é a melhor vida a se viver, ele fala o que vai acontecer com a gente depois de morrer? Não. Esse mundo que eu experimento, ele é múltiplo. Ele é cheio de entes. Parmênides diz que ele é uma ilusão. Mas por que, afinal de contas, eu me iludo? Porque eu sou um ser que, ao invés de ver o mundo como ele é, vê ilusões. Parmênides nos ajuda com isso? Não. A conclusão é:
A filosofia de Parmênides salvou o ser e perdeu os fenômenos. Ela enrijeceu tanto a realidade que a roubou de nós, que a roubou do homem. Como diz Giovanni Reale, o ser de Parmênides é a ordem cósmica sem o cosmos. Nós descobrimos o ser e ele não tem nada a ver com o homem. E as nossas perguntas continuam todas em aberto. E eu? E o indivíduo? Se o ser é uno e homogêneo, por que eu existo? De onde vem essa minha capacidade de raciocinar e de pensar o ser? Se o ser é tudo o que existe, eu não deveria existir. Porque a minha alma, a minha existência, o meu ser, deveria estar plasmado no ser. Afinal de contas, se eu também sou junto com esse ser, e se vocês aí de casa também são, o ser seria múltiplo. O ser seria dividido em partes. O que nós já vimos que para ele era impossível. Então, como ele explica a existência do eu que pensa? Não é à toa que, após ver aonde os eleatas chegaram, Parmênides e seus alunos, Parmênides, Zenão, Melisso, aonde ver, após ver aonde esses caras chegaram, Aristóteles resumiu de maneira magistral. Ele disse que eles são portadores da loucura da razão. Nossa Senhora! A loucura da razão que isola completamente o mundo empírico. Ou melhor, a loucura da razão que se isola completamente do mundo empírico. Isso não impede reconhecermos os méritos dele e da sua filosofia. Até outro dia, Bertrand Russell estava lá fascinado com os paradoxos de Zenão. Mas, ao mesmo tempo, seria um grande desperdício e um grande pecado se a filosofia tivesse parado em Parmênides. Se Parmênides estivesse definitivamente correto, seria o dia mais triste para a filosofia. Porque isso significaria que a filosofia é uma ferramenta incapaz de prover qualquer resposta. Que ela não nos leva a lugar algum.
e que ela não responde a nenhuma das nossas dúvidas ou angústias. A filosofia, depois de Parmênides, precisava ser desesperadamente salva. E os salvadores virão nas próximas aulas. Muito obrigado a todos os que assistiram. Obrigado pelos likes, contribuições, apoios e tudo mais. E a gente se vê na próxima aula. Tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.